Você já ouviu falar de um código chamado ISRC? Esse código é como se fosse um RG, um registro único da gravação da sua música. Será que alguma vez você já distribuiu alguma música sua por aí sem ter feito esse registro dela? E será mesmo que a sua música precisa de um registro ISRC? Para fazer esse registro, será que é muito difícil? É sobre tudo isso que a gente vai falar agora nesse vídeo aqui, depois da vinheta. Olá, meu nome é Thiago, seja bem-vindo ao canal do TF Studio. Foi lá por volta de 1946, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, que mais ou menos umas 65 autoridades de 25 países, incluindo o Brasil, se juntaram para criar uma organização no intuito de padronizar ou normalizar o desenvolvimento econômico e tecnológico, no intuito de tentar acelerar o processo ali de retomada dos países que haviam sido devastados durante a Segunda Guerra Mundial, e também no intuito de tentar impedir que a falta de padronização aí entre esses países na questão do desenvolvimento econômico e tecnológico pudesse levar a um outro desentendimento futuro. E aí que foi criada a Organização Internacional de Normalização, mais conhecido como ISO, que atualmente é localizada em Genebra, na Suíça. Como eu falei, o Brasil faz parte dessa organização desde que ela foi criada. E quem sempre representou o Brasil nessa organização foi a ABNT, foi a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Das centenas de normalizações que foram criadas aí ao longo desses anos, uma delas foi exatamente o ISRC, que significa International Standard Recording Code, ou, em português, Padrão Internacional de Código de Gravação, ou seja, um registro oficial do processo de gravação da música, ou de produção dela, para que possa ser utilizado durante a distribuição da música. Código esse que tem que ser criado e administrado por um produtor fonográfico. E esse código, que é formado por 12 caracteres, é o registro oficial de uma determinada gravação de uma música. Nesses 12 caracteres aí a gente vai ter o país de origem dessa música, o código do produtor fonográfico que fez esse registro, o ano que foi feito, e o último número aí desse código é o número de músicas que esse produtor fonográfico registrou durante esse ano aí que está no código. Bom, é válido pensar que tudo que é importante na vida basicamente possui um registro, Você possui um CPF, um RG, o seu carro tem documento, Sua casa tem um documento, sua empresa tem documento, sua conta no banco tem documento. Tudo que tem valor na vida, existe alguma regulamentação envolvida, alguma normalização. Com a sua música não ia ser diferente. A partir desse código, quando a sua música é exibida em algum evento público, existe um órgão, que aqui no Brasil é o ECAD, que vai recolher os direitos fonográficos ali daquela música e vai estar efetuando o pagamento referente à informação que está no ISRC. Quando você cria esse registro, tem algumas informações lá que você coloca que vão ser importantes na hora de fazer a divisão aí desses pagamentos. E aqui vale uma observação importante. A gente está falando a respeito do registro da etapa de gravação da música, quando ela é produzida. E por isso entra o produtor fonográfico, porque em teoria aí, ao longo de muitos e muitos anos, era o produtor fonográfico que bancava esse processo de gravação. Hoje, com o lance do home studio, o fato de existirem hoje vários músicos independentes, o produtor fonográfico acaba sendo você mesmo. E a gente não está falando aqui a respeito do registro de obra intelectual, de criação, de composição da música, que envolve, por exemplo, a partitura da música ou a letra da música. Isso cabe ao artista que compôs a música fazer esse registro, por exemplo, na Fundação Biblioteca Nacional, na FBN, para você resguardar os seus direitos como compositor da música. O ISRC é um registro do momento em que você grava uma música, em que você produz uma música, que antigamente isso teria que acontecer dentro de um estúdio, e isso ia ter um custo envolvido. E aí é que entrava o lance do produtor fonográfico, que por acreditar aí na sua música, ele ia investir uma grana para você poder gravar essa música, para depois mandar ela para as rádios, enfim. Tá, mas e aí, eu preciso sempre fazer esse código? Se você for distribuir a sua música, se você for divulgar ela para o público, você não só precisa, como você deve fazer esse código, porque é a única maneira que você tem de resguardar os seus direitos ali, de estar recebendo quando alguém estiver ouvindo a sua música em algum lugar. Do contrário, as pessoas vão ouvir a sua música de graça. Para que você possa fazer um registro ISRC da sua música, você precisa se registrar como produtor fonográfico. E para isso você pode ir no site do ECAD, entidade essa que é administrada por várias associações de música, que lá tem uma lista. Você pode acessar o site de cada uma dessas associações e dar uma lida lá para ver qual que você se identifica mais. Mas a minha sugestão é que você utilize a Abramos, que a Abramos possui um portal
portal onde tem um formulário lá para que você possa fazer tanto o seu registro como produtor fonográfico, como consequentemente ali você também vai poder fazer o registro do ISRC. Algumas outras associações de músicos obrigam você a ter que baixar um programa para fazer isso, e algumas delas até cobram para te oferecer esse programa, que é o SysRC. Eu já usei, eu acho um programa assim meio ultrapassado. Ele é um programa que parece que saiu lá do Windows 98. Ele não roda em Mac, ele só serve na plataforma Windows, então para quem trabalha com Mac nem vai conseguir usar esse programa. Sinceramente, a plataforma que a Abramos criou é muito mais simples, é bem fácil de usar. E lá mesmo no site, nesse portal da Abramos, tem vários vídeos tutoriais ali que explicam como é que você tem que preencher os campos ali. E não é nada assim de outro mundo, é bem fácil de fazer. E o melhor de tudo, é totalmente de graça. Você não vai ter que pagar nada, nem para se registrar como produtor fonográfico, nem para gerar os seus ISRCs. É tudo gratuito. Uma vez que você tenha se registrado lá como produtor fonográfico, você pode fazer tanto como pessoa física como pessoa jurídica. Você vai começar a fazer o registro ali de cada música que você for distribuir para o público. Quando você for registrar a música lá no sistema da Abramos, vai ter 2 registros que você vai ter que fazer, da obra e do fonograma. Entenda o registro da obra como sendo o título, a letra, a data de quando foi feito, as informações referentes à criação ali da música. E o registro do fonograma, que é mais relacionado ao momento da gravação mesmo. Por exemplo, se essa música teve só um músico, se foi só você, ou se você gravou com mais pessoas, se teve assistentes, se teve um produtor fonográfico, uma outra pessoa que não seja você, se existe algum produtor musical, se existe alguma gravadora envolvida, se é uma regravação de alguma outra música, de algum outro artista. Uma vez que você colocou essas 2 informações, você vai poder gerar o seu ISRC. O importante de você colocar essas informações ali a respeito da sua música é porque, caso tenha outras pessoas envolvidas, existe uma porcentagem ali que é inclusive regulamentada em lei, que faz parte dessa normalização aí criada pela ISO, como eu falei no início do vídeo, e essas porcentagens são fixas. Então você tem, por exemplo, o produtor fonográfico e o autor da música, o intérprete, levam 41% da arrecadação dessa música, e os demais participantes ali, as outras pessoas que participaram com você para produzir essa música, vão ficar com 16%. Esses valores você vai colocar ali quando você estiver fazendo o registro da música. Se algum dia, em algum momento, essa obra que você registrou, ela for, por exemplo, ter uma versão ao vivo, ou então uma música que tem letra, você resolver lançar uma versão dela só instrumental, você tem que gerar outro ISRC dessa música. A obra é a mesma, mas o fonograma vai ser um novo arquivo. Ou se por acaso essa música que você está lançando, ela se tornar um viral, explodir e for um sucesso, e alguma gravadora quiser lançar você aí para o mercado, você vai ter que gerar um novo ISRC que inclua os dados dessa gravadora, para que eles também passem a receber alguma coisa quando essa música for lançada através deles. São acordos que você vai ter que fazer ao longo aí da sua carreira, ao longo da história aí dessa sua música, que conforme ela for ficando mais famosa, ela for sendo distribuída de formas diferentes, que outros profissionais começarem a participar para estar regravando essa música ou para estar reproduzindo ela ao vivo. Toda vez que isso acontecer, o produtor fonográfico tem que gerar um novo ISRC. E aqui alguém pode perguntar, então toda vez que eu for distribuir uma música, eu tenho que entrar ali no site dessa associação que eu escolher e tenho que fazer esse cadastro, senão eu não vou ter o ISRC. Não, existe uma outra forma também de você gerar o ISRC. Para falar a verdade, você nem precisa se filiar a uma associação de músicos para isso. Quando você for distribuir a sua música em plataformas digitais, por exemplo, quando você for contratar um distribuidor digital, como uma CD Baby, por exemplo, que é a distribuidora que eu utilizo, lá durante o cadastro das músicas, tem uma opção lá que a própria CD Baby pode gerar o ISRC para você. E várias outras distribuidoras digitais também têm esse recurso. Mas agora você pensa, né? Tudo isso que a gente acabou de falar no vídeo, né? Porcentagens, nome dos integrantes, né? Quando que essa música foi feita, o registro ali da letra, do autor dessa música, enfim. O ISRC carrega ali várias informações. Se você, quando estiver lá no distribuidor digital, simplesmente colocar para isso ser gerado automaticamente, quem vai se tornar o seu produtor fonográfico é o distribuidor. Aí você pensa, se essa música explode, se torna um sucesso, quem vai estar recebendo aí desse sucesso? Quando o ECAD for procurar o produtor fonográfico dessa música para pagar, ele vai encontrar lá o nome do distribuidor e não o seu nome. Ou se essa música sua se tornar aí uma música famosa e você for acionado aí por alguma gravadora maior ou por algum produtor musical maior que quer lançar você no mercado e ele for procurar o detentor dos direitos aí do ISRC, ele vai encontrar o nome do distribuidor e não o seu nome. Então, embora tenha esse recurso lá para ser feito de forma automática, com certeza não é a melhor estratégia. A hora que você escolher a sua associação, você vai ver que é muito fácil de fazer. Em coisa de um dia você resolve isso e é gratuito, você não paga nada para fazer isso. Então por que você vai deixar que outra pessoa faça por você? Se você está assistindo esse vídeo aqui no intuito de aprender como é que faz aí para começar uma carreira de produção musical, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que a gente fala a respeito de o que você precisa fazer, como é que você precisa se programar e quando você for montar o seu home studio. Se você juntar as informações
informações desse vídeo com o que a gente está falando aqui, você vai ver que faz todo sentido aí você desenvolver uma independência em termos de produção musical. Se você quiser saber como é que faz realmente para preencher esses formulários, quais são as informações mais importantes que você precisa colocar, se você quiser que a gente faça um passo a passo aí, escreve aí nos comentários que a gente faz um vídeo específico mostrando como é que você faz de fato aí para se cadastrar tanto como produtor fonográfico, como também para gerar aí os seus ISRCs. Jamais publique uma música sua aí sem você ter gerado esse código. Já pensou se você lança uma música e de repente você acorda um dia e você descobre que ela tá com milhões de plays aí e você não tem registro dela? E você vai fazer isso aí sentado no seu computador e gratuitamente. Então realmente não tem por que você não fazer. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho aí para ficar por dentro de quando a gente lançar os próximos vídeos. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.